Você já parou para pensar que aos 35 anos ou mais, talvez a sua vida inteira esteja sendo manipulada em silêncio, sem que você perceba? O emprego que você tem, o dinheiro que entra ou que nunca entra, os relacionamentos que parecem se repetir, tudo isso pode não ser fruto do acaso. E o mais absurdo de tudo é que você mesmo está atraindo cada detalhe da sua vida, quer aceite isso ou não. A lei da atração não pede sua permissão. Ela simplesmente responde ao que você vibra. Isso não é opinião, é lei. Agora me diga, será que a sua vida hoje é realmente resultado do que você deseja ou apenas daquilo que você teme? O que eu não compreendia é que os resultados que você colhe hoje não são permanentes. São apenas um retrato fiel da frequência em que você está vibrando. Se você observa constantemente as contas que se acumulam, se fala o tempo todo sobre a falta de dinheiro, se sente medo ao pensar no futuro, o universo interpreta isso como um pedido. É como se estivesse ligando para uma estação de rádio e pedindo mais daquilo que já não quer. Mas ainda assim, sem perceber, você continua sintonizado nessa frequência. Eu me lembro da angústia de abrir a carteira e nunca encontrar o suficiente. Cada vez que um boleto chegava, a sensação era de derrota. E essa emoção se repetia, porque eu estava preso em um ciclo vicioso. Meus pensamentos reforçavam meus sentimentos moldavam minhas ações e as minhas ações apenas confirmavam os mesmos resultados. É exatamente isso que mantém tantas pessoas paradas no mesmo lugar durante anos. Elas acreditam que o problema está no emprego, no governo, na economia, mas a verdade é que o verdadeiro campo de batalha está dentro da mente. Quando você olha para o seu saldo bancário e se desespera, está emitindo uma vibração de escassez. E como energia atrai energia semelhante, você não pode esperar que a abundância surja em um coração e em uma mente que só conseguem enxergar a falta. Pense nas suas próprias experiências. Quantas vezes você já desejou ganhar mais, mas ao mesmo tempo repetia frases como dinheiro não dá em árvore ou eu nunca consigo guardar nada? Cada uma dessas declarações é uma ordem enviada para o seu subconsciente, que passa a trabalhar incansavelmente para confirmar que você tem razão. Foi exatamente isso que me manteve preso durante anos. Eu não tinha ideia de que poderia mudar, porque eu só conseguia enxergar as dívidas. E quando tudo o que você vê é o problema, é impossível perceber as oportunidades. É como dirigir um carro olhando apenas para o retrovisor. Você continua andando, mas nunca enxerga o caminho à frente. Por isso, a primeira grande transformação não acontece no bolso, acontece na mente. É preciso mudar o foco da atenção, porque o que você foca se expande. Eu posso garantir que a diferença entre alguém que vive em constante luta e alguém que prospera não está no esforço físico. Eu já vi pessoas trabalharem 12 horas por dia em condições duríssimas e ainda assim terminarem o mês sem nada. Enquanto isso, outras que compreenderam como alinhar sua vibração parecem atrair dinheiro e oportunidades quase sem esforço. Isso não significa que não trabalhem, mas sim que estão operando em uma frequência diferente, uma que corresponde ao resultado que desejam. E é nesse ponto que surge a pergunta inevitável: o que os seus resultados estão dizendo sobre você hoje? Se o que você enxerga não corresponde ao que deseja, é porque está vibrando em desarmonia com aquilo que realmente quer. E essa é a notícia mais libertadora que você pode ouvir. Se os resultados são apenas reflexos da sua vibração, basta mudar a vibração para mudar o reflexo. Foi exatamente isso que transformou minha vida. Eu não precisei de sorte, precisei apenas de consciência. E essa consciência pode começar agora mesmo, no instante em que você decidir parar de olhar apenas para os problemas e começar a se perguntar: qual é a frequência que eu quero sintonizar a partir de hoje? A verdadeira prisão que mantém tantas pessoas vivendo abaixo do que poderiam não está do lado de fora. Está dentro da mente, escondida atrás de um conjunto de crenças invisíveis que chamamos de paradigma. O paradigma é formado por ideias que foram aceitas repetidas vezes, desde a infância, e que se fixaram no subconsciente.
É ele que decide quanto você acredita que pode ganhar, como deve se comportar, que oportunidades consegue enxergar e até mesmo como reage diante dos desafios. É como um programa de computador rodando em segundo plano. Você pode até pensar que está no controle, mas quem realmente comanda suas escolhas é esse código invisível. Eu só percebi isso quando um mentor desenhou a letra R em um papel e disse que aquilo representava meus resultados. Ele me perguntou se eu estava satisfeito com eles, e a resposta era óbvia. Eu estava endividado, frustrado e sem perspectivas. Então ele escreveu as letras H, H e W ao lado, representando felicidade, saúde e riqueza, e perguntou se eu acreditava que poderia ter esses três ao mesmo tempo. Naquele instante, percebi que o paradigma que me guiava me fazia acreditar que riqueza era privilégio de poucos, que saúde era uma questão de sorte e que felicidade era algo temporário. Eu estava programado para pensar pequeno, e meus resultados eram apenas o reflexo desse pensamento. A maioria das pessoas carrega paradigmas herdados da família, da escola, da sociedade. Se você cresceu ouvindo que dinheiro é sujo, que pessoas ricas são desonestas ou que trabalhar duro é a única forma de prosperar, esse conjunto de ideias foi sendo aceito pelo seu subconsciente até se tornar um padrão de vida. O problema é que esse padrão funciona como uma prisão invisível. Você tenta mudar, mas sempre retorna para o mesmo ponto. É por isso que tantos que ganham na loteria perdem tudo em pouco tempo, porque a mente deles não estava programada para sustentar riqueza. O paradigma não respeita a lógica, ele respeita apenas a repetição. Você pode saber intelectualmente o que precisa fazer para mudar de vida, mas se o seu subconsciente estiver programado para fracassar, você encontrará formas de sabotar a si mesmo sem perceber. É como um termostato regulando a temperatura de uma casa. Se alguém abrir a janela e o frio entrar, o aquecedor liga automaticamente para voltar ao padrão definido. Da mesma forma, se você recebe mais dinheiro do que acredita merecer, dá um jeito inconsciente de gastar, perder ou afastar essa oportunidade. Porque o paradigma quer sempre trazer você de volta ao nível em que se sente confortável. Eu vivi essa realidade na pele. Quando comecei a trabalhar, não importava o quanto eu me esforçasse. Sempre terminava o mês com dívidas. Eu acreditava que precisava de mais horas de trabalho, de um emprego melhor, mas nada disso adiantava. Foi só quando entendi que a raiz do problema estava dentro da minha mente que tudo começou a mudar. Passei a questionar aquelas ideias que aceitava como verdades absolutas. Perguntei a mim mesmo, por que acredito que ganhar dinheiro é difícil? Por que penso que não mereço prosperar? Cada vez que eu desafiava uma dessas crenças, uma nova possibilidade se abria diante de mim. E é aqui que mora a grande virada. O paradigma só perde força quando você se torna consciente dele. Enquanto permanecer oculto, ele continuará dirigindo sua vida em silêncio. Mas no momento em que você começa a observar os padrões que se repetem, as dificuldades que insistem em voltar, você descobre que não é prisioneiro, é apenas alguém que está usando um programa antigo. E todo programa pode ser atualizado. O mesmo mecanismo que programou sua mente para a escassez pode programá-la para a abundância. Tudo depende daquilo que você decide aceitar repetidamente até se tornar parte de quem você é. A pergunta que precisa ecoar dentro de você é simples. Quais ideias você tem aceitado sem questionar, que continuam determinando seus resultados? Porque, no fundo, a única barreira real entre você e a vida que deseja não está na economia, no governo ou no acaso, está no paradigma que insiste em manter você preso ao que já conhece. Quando você muda esse paradigma, muda automaticamente sua relação com o dinheiro, com as pessoas, com o futuro. Foi isso que aconteceu comigo, e é exatamente isso que pode acontecer com você. Tudo o que você deseja já existe em uma frequência específica, exatamente como acontece com as estações de rádio. Você pode girar o botão o quanto quiser, mas só ouvirá a música certa quando estiver sintonizado na estação correta. A vida funciona da mesma maneira. Quando você permanece conectado à frequência do medo, da dúvida e da escassez,
só consegue atrair situações que confirmam esses sentimentos. Mas quando ajusta a sintonia para a abundância, as oportunidades começam a surgir de lugares que você jamais imaginaria. Eu aprendi isso de forma simples, mas poderosa. No início, quando estava atolado em dívidas, todos os meus pensamentos giravam em torno de contas a pagar. Era como se eu tivesse um rádio interno que só captava a estação da falta. Então, um mentor me desafiou a escrever em um cartão aquilo que eu realmente queria, algo que parecia impossível para a minha realidade da época, $25.000. Ele disse para eu ler esse cartão todos os dias, várias vezes. Eu não acreditava de verdade, mas obedeci. E algo extraordinário começou a acontecer. Eu passei a perceber oportunidades ligadas a dinheiro que antes simplesmente não enxergava. Era como se, de repente, uma nova estação tivesse se aberto dentro de mim. Foi nesse processo que surgiu a chance de trabalhar com limpeza de escritórios. Antes, eu teria ignorado essa ideia, achando pequena demais. Mas como minha mente já estava sintonizada em prosperidade, eu vi ali um caminho. Comecei limpando um único escritório, ganhando $15 por mês. Pouco depois vieram novos contratos, novas cidades, e em poucos anos, o que começou como um balde e um esfregão se transformou em um negócio internacional que gerava mais de $1 milhão por ano. Tudo isso porque eu ajustei a frequência da minha mente. É exatamente assim que acontece com todos nós. Pense em uma pessoa que deseja encontrar o amor, mas passa os dias repetindo que não tem sorte nos relacionamentos. Essa pessoa está vibrando na frequência da solidão, e por isso atrai parceiros que confirmam essa crença. Agora imagine alguém que deseja prosperar, mas vive reclamando do salário baixo e da crise. Essa pessoa está presa na estação da escassez e por isso não consegue enxergar alternativas. O segredo está em se tornar consciente da frequência que você está emitindo e decidir se é realmente essa a estação em que deseja viver. A ciência já demonstrou que tudo no universo é energia, e energia sempre busca se alinhar com energia semelhante. Se você observar bem a sua vida hoje, verá que ela é um reflexo exato daquilo que você tem sintonizado. O dinheiro que entra, os relacionamentos que se repetem, até os problemas que parecem persegui-lo, estão apenas mostrando a você em qual estação a sua mente está operando. Isso não é castigo, é apenas lei. O universo não entrega o que você quer. Ele entrega o que você é no nível da sua frequência. A grande questão é, você está disposto a mudar a sintonia? Porque não importa onde esteja agora, não importa se a sua situação parece impossível de resolver, existe sempre uma frequência correspondente àquilo que você deseja. O dinheiro que você sonha, a casa que você imagina, o estilo de vida que tanto deseja, tudo isso já existe em uma estação esperando por você. Mas só será seu quando você decidir girar o botão da sua mente e se alinhar com essa realidade. Foi isso que mudou minha vida e é isso que pode mudar a sua também. Dentro de cada ser humano existe uma quantidade de energia tão imensa que a ciência afirma ser capaz de abastecer um país industrializado inteiro por quase uma semana. Pense nisso por um instante. O seu corpo, o meu corpo, cada átomo que compõe a nossa existência carrega uma reserva de poder praticamente ilimitada. Isso significa que não há nada pequeno ou limitado em você. A limitação que tantas vezes parece real está apenas na forma como aprendeu a pensar. A grande maioria nunca foi ensinada a olhar para si mesma como um ser de energia, mas como alguém frágil, dependente das circunstâncias e do que os outros oferecem. Quando entendi que era um ser de energia e não apenas de carne e osso, tudo mudou. Eu já tinha vivido anos acreditando que meu valor era medido pelo salário, pelo emprego, pelas dívidas que eu acumulava. Mas a verdade é que o valor de um ser humano não pode ser calculado em papéis coloridos chamados de dinheiro. Se antes os químicos avaliavam que uma pessoa valia $32 em termos de matéria-prima, hoje sabemos que a energia que carregamos é bilionária. É um despertar brutal perceber que não é a sua conta bancária que define o que você pode ou não alcançar, mas a consciência que você tem desse poder invisível dentro de si. Eu me recordo de quando pela primeira vez
Me vi como protagonista da minha própria vida. Até aquele momento eu era apenas um figurante, alguém que reagia às circunstâncias, que aceitava o roteiro que outros tinham escrito para mim. Mas ao perceber que carregava em mim uma energia criadora, entendi que eu era o diretor do meu próprio filme. Foi como trocar a escuridão por uma tela iluminada, onde eu tinha o papel principal. E isso não é metáfora, é a realidade de cada pessoa que decide assumir o comando. Pergunte a si mesmo: você está vivendo como estrela da sua vida ou continua atuando como coadjuvante no palco de alguém? Quando deixamos que o paradigma e os velhos hábitos controlem nosso comportamento, essa energia poderosa permanece adormecida, como um tesouro escondido que nunca é tocado. Mas no instante em que você desperta para o fato de que pode direcionar essa força, começa a criar resultados que parecem mágicos. Eu experimentei isso quando meu rendimento deu um salto de $4.000 por ano para 175 mil. Não foi a força física que me levou até lá. Não foram mais horas de trabalho. Foi a consciência de que havia em mim uma energia capaz de sustentar qualquer objetivo e que eu só precisava alinhar meus pensamentos a ela. A verdade é que essa energia não distingue idade, gênero, classe social ou histórico de vida. Ela está disponível para todos, mas apenas alguns escolhem acessá-la. É como a eletricidade. Sempre esteve no mundo, mas só mudou a vida da humanidade quando alguém decidiu estudá-la e aplicá-la. Da mesma forma, a energia dentro de você está pronta para transformar cada área da sua vida, mas depende de você a decisão de utilizá-la. Não importa se você se sente preso a uma rotina sem saída, se está sufocado por dívidas ou se já desistiu de sonhar. O poder de mudar não está em nada externo. Ele está pulsando em cada célula do seu corpo, aguardando apenas a sua ordem para se manifestar. E é por isso que a pergunta mais importante não é se você possui esse poder, mas se está disposto a reconhecê-lo. Porque no momento em que aceita que sua verdadeira identidade não é limitada pelo físico, mas sustentada por uma energia infinita, tudo passa a ser possível. O impossível deixa de existir, porque você entende que é capaz de criar, moldar e transformar a realidade ao seu redor. E a cada passo que dá nessa direção, você deixa de viver como alguém condicionado pelas circunstâncias e passa a viver como criador consciente do seu próprio destino. Pesquisas recentes confirmam algo que sempre acreditei. Dinheiro por si só não garante felicidade, mas proporciona liberdade. Em 2010, Daniel Kahneman e Angus Deaton mostraram que o bem-estar emocional aumentava até cerca de $75 mil por ano, mas depois estabilizava. Só que em 2021, Matthew Killingsworth publicou outro estudo com mais de 30 mil pessoas, demonstrando que a satisfação continuava a crescer conforme a renda aumentava, embora de forma menos intensa. Esses dados reforçam que não é o dinheiro em si que transforma a vida, mas a possibilidade de escolher como viver. E eu pude sentir isso na prática. Quando não tinha dinheiro, estava preso a empregos que odiava, a dívidas que consumiam minhas noites e a uma rotina sem alternativas. Eu não podia decidir onde morar, com quem viajar ou até o que comer, porque tudo estava limitado pela falta. Foi apenas quando aprendi a ganhar mais que percebi que o verdadeiro valor do dinheiro está em oferecer opções. Ele não compra felicidade, mas compra tempo, experiências e liberdade para escolher o caminho que você deseja seguir. Já vi pessoas trabalhando debaixo de um sol escaldante, em estradas de asfalto, recebendo pouco mais que o suficiente para pagar as contas básicas. Elas entregam seu corpo e sua saúde todos os dias em troca de um salário que mal sustenta a família. Esse esforço não as aproxima de liberdade alguma, porque a lógica de apenas trocar horas por dinheiro é uma armadilha. Ao mesmo tempo, conheci empresários e artistas que, ao mudar a forma de pensar, criaram riquezas que lhes deram acesso a um estilo de vida antes inimaginável. Oprah Winfrey, por exemplo, declarou diversas vezes que o segredo do seu sucesso foi usar a visualização e alinhar sua mente com o que queria, em vez de se limitar pelas circunstâncias da infância pobre. Essa diferença não está na sorte, mas na consciência. Dinheiro flui para quem entende como se alinhar a ele.
O mundo está cheio de pessoas que estudaram por anos, mas continuam sem prosperar porque nunca aprenderam a mudar seu paradigma. E também está cheio de histórias de quem, ao reprogramar sua mente, saltou de uma vida de limitações para uma vida de escolhas. Essa é a verdadeira função do dinheiro: abrir portas, ampliar horizontes e devolver a você o controle sobre a própria existência. Pergunte a si mesmo: hoje você tem liberdade para viver a vida que realmente quer ou ainda está preso a um trabalho que não ama, a contas que nunca terminam e a uma rotina que parece uma prisão? A resposta não está no esforço físico, mas em como você decide programar sua mente para criar novas fontes de prosperidade. Dinheiro é liberdade em movimento, e essa liberdade só começa a se manifestar quando você reconhece que tem o poder de gerar riqueza de forma consciente e consistente. No começo, quando ouvi que bastava escrever uma meta em um cartão para transformar minha vida, achei que era apenas uma frase motivacional. Mas aceitei o desafio, escrevi o que queria e carreguei comigo todos os dias. O valor parecia absurdo para minha realidade. $25 mil. Eu não acreditava que fosse possível, mas a cada vez que lia aquelas palavras, minha mente começava a se abrir para novas possibilidades. Foi como se eu tivesse dado uma ordem clara ao meu subconsciente, e pouco a pouco, ele passou a me guiar em direção a circunstâncias que correspondiam ao que eu havia escrito. Essa prática simples mudou tudo. Eu estava acostumado a pensar em dívidas, em problemas, em tudo que não funcionava. Aquele cartão me obrigava a pensar em dinheiro entrando, em oportunidades surgindo, em uma vida diferente. E isso começou a modificar a frequência em que eu vibrava. Foi por causa dessa mudança que ouvi alguém comentar, quase sem intenção, que havia boas oportunidades no ramo de limpeza de escritórios. Antes, eu teria ignorado. Mas, como minha mente já estava programada para buscar prosperidade, essa ideia se destacou. Em pouco tempo, eu tinha um balde, alguns produtos e um contrato pequeno. Era insignificante em números, mas enorme em significado, porque era a prova de que a lei estava funcionando. O que começou como uma experiência para testar um cartão de metas, acabou me levando a expandir os negócios para várias cidades e a faturar mais de $1 milhão por ano. Esse resultado não veio do cartão em si, mas da disciplina de ler, visualizar e sentir aquilo como possível. Eu estava repetindo diariamente ao meu subconsciente que era capaz de ganhar dinheiro em abundância. E o subconsciente, que não distingue imaginação de realidade, começou a agir como se aquilo fosse fato. Essa é a chave. Você não atrai o que deseja com a boca, atrai o que aceita com a mente. É por isso que lanço a você o mesmo desafio. Escolha um objetivo que pareça grande demais, algo que cause um frio na barriga só de pensar. Escreva esse objetivo em um cartão, mantenha-o no bolso. Leia todas as manhãs e todas as noites por 30 dias. Não importa se você acredita de verdade no primeiro momento, porque a repetição vai criar convicção. Aos poucos começará a perceber novas oportunidades, novas pessoas e novos caminhos surgindo diante de você. E quando isso acontecer, não diga que foi coincidência, porque coincidências não existem. Foi a lei respondendo à sua nova vibração. Se eu, um homem endividado e sem educação formal, pude transformar uma meta escrita em um cartão em um negócio milionário, você também pode transformar qualquer desejo em realidade. Tudo começa com uma decisão, um simples ato de declarar por escrito aquilo que você realmente quer. Esse desafio pode parecer pequeno demais, mas se você o levar a sério, ele pode ser o ponto de virada de toda a sua vida. E se você levar apenas uma lição deste vídeo, que seja esta: a força que molda silenciosamente sua vida, seus pensamentos, suas crenças, sua autoimagem, só vai trabalhar a seu favor quando você assumir o controle consciente dela. Lembre-se, pequenos ajustes diários podem gerar mudanças gigantescas ao longo do tempo. E para realmente subir mais um degrau na sua evolução de sabedoria e se tornar 1% melhor do que você é agora, assista ao próximo vídeo que está aparecendo na tela. Eu agradeço por você ter chegado até aqui e te espero no próximo vídeo.